Beatlemania. Então, mas daí, I Wanna Hold Your Hand. mas daí você não pensava, vou ter uma banda. Sim, Já? claro. Sim. Eu estudava num colégio de padre. Eu era semi-interno. Eu era semi-interno porque eu era um menino bonzinho. Então meus pais resolveram me colocar entrando na escola às 7h30, saindo às 5 da tarde, porque eu era um menino muito calmo, Pra muito dar tranquilo. jeito. Enfim. Então, quando era hora do recreio, saía aquela molecada, 300, 400 moleques, todas as séries, né? E porque tinham 3 campos de futebol e uma quadra de futebol de salão. Então iam todos para lá. E tinha um cara chamado Mário Milton, eu não sei o sobrenome, gostaria inclusive de encontrá-lo, porque nós nunca mais nos vimos desde lá. Nós íamos para a quadra de futebol de salão e ficávamos sentados na arquibancada, não para ver a porcaria de ninguém jogando bola, mas para dizer, velho, tinha um programa chamado Shindig, que passava na TV Itapuã, em Salvador. Era um programa de 20, 25 minutos com bandas inglesas. E apareceram os Stones. Os Beatles nunca tocaram no Shindig, mas os Rolling Stones tocaram. Então, você viu o cabelo de Brian Jones, meu irmão? Porra, eu queria deixar meu cabelo assim, mas meu pai disse que é coisa de viado. Então... Que era comprido o cabelo? Sim, era um cabelo a lá Príncipe Valente, Tá. aquele cabelo loiro, assim, cheio. Príncipe Valente, é a melhor referência. Então, aquela época, a ideia dos cabelos longos era assim, era muito excitante, sabe? Esses caras não parecem com meus irmãos, cara. Esses caras são foda. Esses caras tocam rock and roll, esses caras tocam guitarra. Então nós ficávamos dois, eu e ele, planejando montar uma banda. Mas, cara, velho, eu queria tocar bateria, né? Eu dizia, não, eu vou ser baterista. Ele dizia, não, eu vou ser guitarrista. Então tá, vamos montar uma banda. Papo de 2 meninos, um de 13 com outro de 14, nunca foi adiante, porque o cenário na Bahia não era um cenário para isso. Até o dia que, em 1980, eu saí pela primeira vez do Brasil, fui para Nova York passar 10 dias, fiquei 3 meses. Foi sozinho? Mas você foi com quem? Foi sozinho ou não? Eu fui com a mulher, meu primeiro casamento, com a minha primeira mulher. Eu fui para ficar 10 dias e fiquei 3 meses. 3 meses. Quando eu vi, porque eu imaginava, né? É muito difícil montar uma banda. Onde eu vou arrumar um guitarrista como Jimmy Page? Àquela altura eu já sabia que eu queria escrever. Já tinha abandonado a ideia de ser baterista. Onde eu vou arrumar um organista como John Lord, naquele Hammond, fazendo aquela tempestade? Era muito complexo. Quando eu cheguei em Nova York, estava no auge do punk rock, da new wave. Aí eu via os caras que eu conhecia, que trabalhavam em loja de disco. Quando chegava de noite, os caras pegavam um amplificadorzinho pequenininho, uma guitarra vagabunda, e ia para um barzinho, 50, 60 pessoas, e era uma curtição infinita. Eu cheguei no Brasil, olha, eu fui em junho, fiquei junho, julho, agosto. Voltei no finalzinho de agosto. Já com essa ideia. Eu trabalhava na Rádio Aratu, eu era radialista. Eu trabalhava na Rádio Aratu e meu amigo Robério Santana trabalhava na TV Aratu. Rádio Aratu e TV Aratu eram prédios geminados, então a gente se cruzava ocasionalmente, conversávamos, falávamos sobre rock and roll. Quando eu voltei, isso foi em final de agosto. Quando foi em outubro... Tô cheio de disco também, né? Sim, lotado. Quando foi em outubro, eu encontrei com ele, disse, Robério, vamos montar uma banda? Ele disse, vamos. Eu disse, você sabe tocar alguma coisa? Ele disse, sei tocar guitarra. Então fomos marcar um ensaio. Eu e ele. Ele não levou a guitarra porque ele não tinha guitarra e ele não sabia tocar guitarra, evidentemente. Né? Então, as nossas primeiras reuniões eram para definir, todos os discos que eu trouxe, como disse você, discos de todo mundo. Tinha disco do Vibrators, do Jam, do Clash, tinha disco de bandas absolutamente, do Stranglers, bandas que não tiveram nenhum impacto, nenhuma relevância aqui no Brasil. E eu dizia, olha, velho, isso aqui é interessante, olha, ouve esse baixista aqui, olha que legal, olha como é bom isso aqui, olha isso aqui. E nós fomos discutindo e conversando sobre o que seria essa banda. Aí ele, Robério,
chamou um amigo dele chamado Karl Hummel e nós fomos fazer o nosso primeiro ensaio. Aí, Roberto era o guitarrista e Karl era o baixista, certo? Eu não sabia tocar guitarra. Não, ainda. mas até aí eu não sabia. Eu não sabia que ele não sabia. Ah, tá. Aí começou o ensaio, não ia pra lugar nenhum. O baixo fazia a guitarra fazia. Peraí, que porra é essa, bicho? Aí, isso eu nunca esqueci. Isso é uma frase que ficou, até hoje permanece grudada no meu cérebro. Aí, quando nós três percebemos que nada ia acontecer ali, Cal teve essa brilhante ideia. Virou para Robério e disse: Robério, vamos trocar de instrumento. Aí pegou a guitarra, Eu não sei trocar o meu, você pegou não a sabe trocar. guitarra e deu o baixo para Robério. E aí deu a maior lição que um guitarrista pode dar para um baixista. Pegou a guitarra, fez sei, uma pestana, acho um fá, uma coisa assim, e virou para Robério e falou: Robério, é o seguinte, para facilitar, tudo que eu fizer na guitarra, você faz igualzinho no baixo. Ah! Que maravilha, rapaz! Esse foi o começo do Camisa de Vento. E 41 anos depois, você Um tá cara tocando, que né? não sabia interpretar, nunca tinha cantado em público. Nunca você tinha cantado? Nunca. Um baixista que não sabia tocar e um guitarrista idem. Esse foi. Mas eu imagino que muita banda começou assim também. Eu não sei se com essas peculiaridades, É. mas evidentemente. E sim, e aí, à medida que o tempo foi passando e nós fomos fazendo o dever de casa, né? Cada um na sua. Robério começou a pegar o baixo e tum dum 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 dum, né? As guitarras. Eu digo, opa, daí sai. Eu comecei a escrever, comecei a cantar. E nós resolvemos fazer nosso primeiro show. Primeiro show do Camisa de Vento. Já era camisa ou era Já, outro já nome? era a camisa, não, já era a Camisa de Vento direto. As pessoas que iam nos assistir saíam inconformadas, né? Os amigos que iam, porque não tinha ingresso, eram shows para 20 pessoas, Sei. gente conhecida. Os caras diziam, pô, que som desagradável, que coisa chata. Opa, desagradável, chato, Camisa de Vento. A banda foi logo batizada de Camisa de Por Vento. causa disso? por Porque causa era disso, desagradável? Claro, É. claro. O que é pior do que Camisa de Vento? Nada Nada. corta mais a onda, É. nada incomoda mais do que aquela merda. Então, Camisa de Vento. Enfim, a partir daí, começamos a pensar no que seria a nossa primeira apresentação. Mas já estava acontecendo o rock nacional nessa época? Já tinha explosão ou ainda não? Não, Isso antes. não. Ó, é assim, primeiro disco, havia aqui em São Paulo, havia bandas, Ira. não, antes do Ira, Tá. do Ira. Eram as bandas que eram punks mesmo, eu não lembro do nome. Meu amigo Clemente, antes do Inocentes, Antes do Inocente? ele já tinha, ele tinha havia uma, enfim, Tava começando, uma mano. cena. Rato do Porão, não devia ter, hein? Estava começando, acho que o Ratos até talvez tivesse, eu não tenho muita certeza, mas enfim, havia uma cena incipiente aqui. Porém, quando nós gravamos o nosso primeiro álbum, o Camisa de toda essa geração foi a banda que primeiro gravou um LP. Ah, é? Que Assim, ano? Que ano foi isso? 83. E foi lá ou aqui? Já tava aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E Gravamos um compacto, um single em 82, Mas em como vocês- 81. como vocês caíram aqui? Como foi essa... Rapaz, tinha um cara lá de Salvador chamado Toninho Calça Justa. Não é o Dória. Não ofenda o cara. Ah, não, é bicho. calça apertada, não é calça justa. Aí, o Toninho, ele disse, nós vamos gravar. Sim, ele tinha bancado o nosso single Lá? lá em Salvador, gravado num estúdio em Salvador, Devia um ser estúdio caro de pra 8 caramba, não canais. é ou não? Não. Não era caro pra fazer um disco? Não, porque não tinha tanta gente assim, não, cara. Ah, Os baianos já gravavam no Rio e em São Paulo há muito tempo, Ah, tá. entendeu? Então, ele bancou essa gravação com uma música chamada Controle Total e o verso que abre a canção diz: levante e vá tomar café, é hora de trabalhar. Se quiser ligar o rádio, tem música feita para lhe sedar. Aqui em Salvador, a cidade do axé,
a cidade do horror. E aí, o que é que aconteceu? Essa música, por razões que fogem à minha... A música virou hit de rádio. Caramba. Uma rádio começou a tocar, porque o cara que era o programador achou que era do caralho e começou a tocar. A rádio que eu trabalhava, o cara que era meu chefe se viu meio que na obrigação de, pô, se o concorrente toca, eu vou ter que tocar. E a porra do Controle Total virou um mega hit. Assim, metade da população adorava aquilo. E dizia, porra, finalmente apareceram uns malucos pra falar a realidade dessa merda dessa cidade, que fica essa baianada toda cantando que é uma maravilha, que é o sol, que é a lua. Que, pô, isso aqui é uma cidade suja, uma cidade imunda, uma cidade com um monte de gente sem dentes, uma cidade que precisa ser totalmente recapeada, uma cidade pobre, uma cidade que é muito difícil viver aqui. E aí você ligava o rádio, tinha aquelas propagandas de Bahia Tursa, né? A Bahia é linda, meu amor, Salvador, Salvador.